Uma enfermeira, ao cuidar de um paciente em coma chamado Rodrigo, se vê envolvida em uma trama de traição e vingança. Quando Rodrigo acorda e revela que sua própria família tentou matá-lo para roubar sua fortuna, Carolina decide ajudá-lo a escapar do hospital e a buscar justiça. A jovem enfermeira Carolina atravessava os corredores do hospital com passos firmes, equilibrando a bandeja com medicamentos enquanto revisava mentalmente a lista de pacientes sob seus cuidados. O turno da noite era sempre o mais exaustivo, mas havia um em especial que exigia mais dela, não pelo trabalho físico, e sim pela curiosidade que ele despertava. O paciente do quarto 407. Um homem sem identificação, vítima de um grave acidente de carro. Nenhum parente o procurara, nenhum amigo veio visitá-lo. Ele estava ali, imóvel, respirando com a ajuda de aparelhos, enquanto o mundo do lado de fora seguia em frente. Carolina entrou no quarto silenciosamente, como fazia todas as noites. O som dos monitores preenchia o ambiente, um lembrete constante de que ele ainda estava vivo. Aproximou-se da cama e observou seu rosto. Pele pálida, fios de cabelo escuros caindo sobre a testa, feições marcadas pela inércia do coma. Quem era ele? O que teria acontecido? Com mãos delicadas, ajustou os fios do soro e verificou os sinais vitais. Sua rotina com aquele paciente ia além dos procedimentos técnicos. Desde o primeiro dia, sentiu uma conexão estranha, como se precisasse estar ali, como se sua presença importasse para aquele homem que sequer sabia que ela existia. Por isso, falava com ele sempre que possível, mesmo sabendo que não teria respostas. Boa noite. Mais um dia se passou e você continua aí, firme e forte. Isso é um bom sinal, sabia? Talvez esteja ouvindo, talvez não, mas acho que isso não importa. A solidão é um peso terrível, e ninguém deveria carregar isso sozinho. Passou um pano úmido sobre a testa do paciente, umedecendo sua pele ressecada pelo tempo sem movimento. Desde que ele foi internado, ninguém descobriu sua identidade. O acidente foi violento, o carro completamente destruído, sem documentos para identificá-lo. A polícia tentava encontrar alguma pista, mas até agora, nada. Era como se ele tivesse surgido do nada, um mistério em forma humana. Hoje foi um dia complicado. Uma das enfermeiras que trabalha comigo pediu demissão. O hospital está sobrecarregado, então parece que vamos ter ainda mais trabalho. Mas eu não me importo. Gosto do que faço, gosto de cuidar das pessoas. Ela suspirou, ajeitando o travesseiro do paciente. E você, hein? Quando vai decidir acordar? Aposto que tem uma história interessante para contar. Ou talvez só queira fugir dela. Ajeitou os cobertores ao redor dele e olhou pela janela. A cidade brilhava com luzes espalhadas pelo horizonte, indiferente ao que acontecia dentro daquele quarto. O paciente respirava suavemente, o peito subindo e descendo em um ritmo constante, mas não havia sinais de que acordaria tão cedo. Bem, vou terminar de checar os outros pacientes, mas volto depois. Sei que gosta da minha companhia, mesmo que não diga nada. Ela sorriu, mesmo sabendo que ele não veria. Ao sair do quarto, uma sensação estranha percorreu sua espinha. Como se estivesse sendo observada, como se algo naquela noite fosse diferente. Ela ignorou o pensamento e seguiu pelo corredor, deixando para trás o mistério do homem que dormia. Carolina retornou ao quarto 407 no início da manhã. Seu turno estava quase terminando, mas antes de ir para casa, precisava garantir que o paciente estava bem. Entrou no quarto, sentindo o ar frio e silencioso do ambiente. O homem continuava imóvel, preso em um sono profundo do qual ninguém sabia se ele despertaria. Ela se aproximou da cama e começou sua rotina de cuidados, falando com ele como sempre fazia. Bom dia. Mais uma noite passou e você segue aqui, firme e forte. Acho que isso é um bom sinal, não é? Pelo menos significa que está lutando, de alguma forma. Enquanto checava os monitores, pegou um pano úmido e começou a limpar o rosto do paciente, um gesto que havia se tornado parte de sua rotina diária.
O contato era delicado, quase instintivo, como se quisesse transmitir um pouco de calor para aquele corpo inerte. Sabe, você já está aqui há tanto tempo e eu ainda não sei nada sobre você. É estranho pensar nisso, não é? Um homem sem nome, sem passado, apenas uma presença silenciosa neste hospital. Será que alguém sente sua falta? Ela suspirou, afastando uma mecha de cabelo do rosto. O hospital era um lugar cheio de histórias, algumas terminavam bem, outras não. Mas o caso daquele paciente era diferente. Ele não era apenas mais um, não para ela. Ajustou os cobertores ao redor dele e verificou os curativos. A recuperação física parecia boa, mas a incerteza sobre sua condição neurológica pairava como uma sombra. Vou precisar mudar sua posição agora, tá bem? Sei que não pode responder, mas se puder sentir algo, espero que não seja incômodo. Com cuidado, virou o corpo dele para evitar feridas por pressão. O processo era mecânico para ela, algo que fizera incontáveis vezes com outros pacientes, mas, com ele, sempre sentia um peso diferente. Os médicos dizem que casos como o seu são imprevisíveis. Você pode acordar amanhã, pode demorar meses. Alguns nunca voltam. Ela parou por um instante, observando o rosto dele. Mas acho que você vai voltar. Só preciso que me diga quando. O silêncio da sala foi interrompido pelo leve som do monitor cardíaco, que seguia com seu ritmo constante. Carolina suspirou, pegando um frasco de loção hidratante para massagear as mãos do paciente, um hábito que adquiriu depois de perceber o ressecamento da pele dele. Hoje está um dia bonito lá fora. Céu limpo, temperatura agradável. Acho que você gostaria de ver. Aposto que antes disso tudo gostava de sair, talvez dirigir por aí, sentir o vento no rosto. A ideia a fez sorrir. O paciente estava ali, imóvel, e ela o imaginava como um homem cheio de vida antes do acidente. Bom, é melhor eu ir antes que alguém me chame. Mas volto mais tarde, como sempre. Ela se levantou, pronta para sair, mas, por um segundo, teve a impressão de que os dedos dele se moveram. Parou imediatamente, seu coração acelerando. Prendeu a respiração, esperando ver o movimento novamente. Nada. Talvez fosse apenas sua imaginação, um reflexo involuntário. Ainda assim, a sensação de que algo estava prestes a mudar ficou com ela enquanto deixava o quarto. A rotina de Carolina seguiu normalmente pelos dias seguintes, mas a impressão de que o paciente havia movido os dedos não saía de sua cabeça. Ela tentou ignorar, convencer-se de que era apenas um espasmo involuntário, algo comum em casos como o dele. Ainda assim, cada vez que entrava no quarto 407, sentia-se mais atenta, esperando qualquer outro sinal de consciência. Naquela manhã, ao chegar para mais um turno, encontrou o ambiente iluminado pela luz suave do sol entrando pela janela. O paciente continuava imóvel, mas algo parecia diferente. Talvez fosse apenas sua mente pregando peças, talvez fosse só cansaço acumulado. Aproximou-se da cama e começou sua rotina, falando como sempre fazia. Bom dia, dorminhoco. Mais um dia para o seu histórico. Quem sabe hoje seja o dia em que você decide abrir os olhos, hein? Ela sorriu sozinha, pegando um pano úmido para refrescar a pele do paciente. Seu olhar repousou sobre as feições dele, analisando cada detalhe. Os sinais vitais estavam estáveis, os exames não mostravam nenhuma melhora significativa, mas havia algo nela que dizia que ele estava perto de despertar. Ontem, enquanto voltava para casa, fiquei pensando em como seria a sua voz. Estranho isso, não é? Eu converso tanto com você, mas nem sei como soa a sua voz. Será que é grave? Suave? Talvez você tenha sotaque. Ela riu baixinho, sentindo-se um pouco tola por divagar sobre aquilo. No fundo, apenas queria uma resposta. Um som, um movimento, qualquer coisa que confirmasse que ele estava ouvindo. De qualquer forma, estou aqui, como sempre. Acho que já faz parte da minha rotina vir aqui e conversar com você, mesmo sem resposta.
Ela ajustou os lençóis e passou uma loção nas mãos dele, um cuidado que fazia questão de manter. A pele parecia menos ressecada, o que a fez sorrir. Era um detalhe pequeno, mas que significava algo. Foi então que aconteceu. Um leve tremor nos dedos dele, pequeno, quase imperceptível, mas real. O ar fugiu dos pulmões de Carolina por um segundo. Seu olhar cravou-se na mão dele, esperando. Então, o movimento repetiu-se, dessa vez um pouco mais forte. Ei, você pode me ouvir? Nada. Ela segurou a mão dele com delicadeza, tentando conter a emoção. O coração batia acelerado. Se puder me ouvir, tente mover os dedos de novo. O silêncio preencheu o quarto por longos segundos. Então, lentamente, os dedos dele se fecharam ao redor da mão dela. Fracos, mas firmes o suficiente para fazê-la prender a respiração. Meu Deus, você está acordando? Os olhos dele permaneceram fechados, mas agora Carolina tinha certeza. Ele estava voltando. E quando abrisse os olhos, tudo mudaria. Carolina sentia o coração acelerado enquanto observava os dedos do paciente se fecharem levemente ao redor dos seus. O toque era fraco, mas real. Depois de semanas de silêncio e imobilidade, aquele simples gesto parecia um grito. Ele estava ali. E estava voltando. Respirou fundo, tentando conter a empolgação. Precisava manter a calma, agir com profissionalismo. Apertou levemente a mão dele de volta, um incentivo silencioso para que continuasse tentando. Se puder me ouvir, tente mexer os dedos de novo. Os segundos seguintes pareceram eternos. O monitor cardíaco continuava seu ritmo estável, e o rosto do paciente permanecia inexpressivo. Então, mais uma vez, os dedos se moveram. Carolina sentiu um alívio misturado com ansiedade. Precisava chamar um médico, avisar a equipe. Mas, antes que pudesse sair, percebeu uma mudança na respiração dele. O peito subia e descia de maneira mais perceptível. Um gemido baixo escapou de seus lábios, um som rouco, enferrujado pelo tempo de inatividade. Ei, você está me ouvindo? Os olhos dele se contraíram levemente. Os cílios tremeram, como se estivesse tentando abrir os olhos, mas não conseguisse. Carolina inclinou-se para perto, a voz suave e encorajadora. Está tudo bem. Você está seguro. Tente abrir os olhos devagar. Mais alguns segundos se passaram até que, com esforço visível, as pálpebras começaram a se erguer. Primeiro um mínimo espaço, apenas um vislumbre dos olhos escuros por baixo delas. Depois, mais um pouco, até que, finalmente, ele abriu os olhos por completo. O olhar dele estava turvo, confuso. Piscou algumas vezes, tentando ajustar-se à luz do ambiente. Carolina manteve a mão sobre a dele, querendo transmitir segurança. Bem-vindo de volta. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Os lábios se moveram, secos, sem conseguir formar palavras. Carolina rapidamente pegou um copo de água e umedeceu uma gaze, encostando levemente sobre os lábios dele. Você ficou muito tempo sem falar. Tente devagar. Os olhos dele a observaram, como se estivesse tentando processar quem ela era e onde estava. O esforço para entender a situação era evidente. Por fim, com dificuldade, conseguiu emitir um som baixo, quase um sussurro. Onde estou? Ela sorriu suavemente, sentindo um peso sair de seus ombros ao ouvir a primeira frase dele. Você está no hospital. Sofreu um acidente de carro. Ele piscou algumas vezes, o olhar perdido, como se tentasse puxar da memória o que havia acontecido. A respiração se acelerou levemente, e Carolina percebeu a tensão tomando conta do corpo dele. Não consigo lembrar. É normal. Seu corpo está se recuperando. Sua mente também precisa de tempo. Ele fechou os olhos por um instante, a testa franzida, claramente lutando contra a confusão. Quando os abriu novamente, fixou o olhar em Carolina, como se só agora realmente a notasse.
Quem é você? Meu nome é Carolina. Sou enfermeira e cuidei de você todo esse tempo. Ele absorveu aquela informação em silêncio. Depois, sua mão moveu-se levemente, como se quisesse testar os próprios limites. Estou há quanto tempo aqui? Algumas semanas. Você chegou em coma depois do acidente. Foi um milagre ter sobrevivido. Ele parecia processar as palavras, mas algo em sua expressão mudou repentinamente. Os olhos escuros se tornaram alertas, e sua respiração acelerou. Alguém me trouxe para cá. Carolina franziu a testa. Você foi encontrado dentro do carro depois do acidente. A ambulância o trouxe. Ele fechou os olhos por um momento, depois voltou a encará-la. Preciso sair daqui. Ela arregalou os olhos, surpresa com a urgência repentina na voz dele. Calma, você acabou de acordar. Não pode sair assim. Os músculos dele estavam fracos, mas Carolina percebeu que ele tentava se mover, ignorando a exaustão evidente em seu corpo. Não posso ficar aqui. Eles vão tentar de novo. Quem? Do que você está falando? Ele virou a cabeça para o lado, fixando os olhos nela de um jeito intenso. Eles tentaram me matar. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. O paciente, que até poucos minutos atrás mal conseguia abrir os olhos, agora encarava com uma expressão carregada de tensão. Tentaram me matar. Na frase ecoava em sua mente enquanto tentava manter a calma. Precisava agir com cautela. O choque do despertar, misturado com a confusão e possíveis lapsos de memória, poderia estar fazendo com que ele interpretasse os fatos de maneira distorcida. Você sofreu um acidente de carro. Foi encontrado desacordado e trazido para cá. Tem certeza do que está dizendo? Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse organizando os pensamentos. Quando voltou a abri-los, a intensidade em seu olhar permaneceu. Eu lembro de pedaços. O carro. A estrada. Mas não foi um acidente. Eu estava sendo seguido. Carolina mordeu o lábio inferior, analisando a situação. Parte dela queria descartar aquilo como delírio, uma mente despertando depois de tanto tempo. Mas havia algo na maneira como ele falava, na convicção de suas palavras, que fazia seu coração bater mais rápido. Quem estava te seguindo? Ele respirou fundo, tentando encontrar a resposta. Não sei. Não lembro dos rostos. Mas sinto perigo. Como se alguém ainda estivesse me esperando. Carolina se afastou um pouco, pegando o prontuário ao lado da cama. O paciente ainda não tinha sido identificado oficialmente. Sem documentos, sem visitantes, sem ninguém perguntando por ele. E agora dizia que haviam tentado matá-lo. Precisamos avisar a polícia. Não. A resposta veio rápida, firme. Os olhos dele ganharam um brilho alarmado. Se eles souberem que estou vivo, vão voltar para terminar o que começaram. Carolina ficou em silêncio por alguns segundos. Não sabia o que fazer. Era enfermeira, não detetive. Seu trabalho era cuidar dele, garantir sua recuperação, não se envolver em teorias sobre atentados e perseguições. Mas algo dentro dela dizia que ele estava falando a verdade. Se for verdade, você está em perigo. Sim. E se eu ficar aqui, coloco todos vocês em risco. Carolina cruzou os braços, tentando raciocinar. Ele ainda estava fraco, recém-saído do coma. Não conseguiria fugir sozinho. Então o que você sugere? Ele a encarou por um longo tempo antes de responder. Preciso sair daqui. E preciso da sua ajuda para isso. Ela sentiu o peso daquelas palavras. Ajudá-lo a fugir significaria violar regras, arriscar seu emprego e, pior, se envolver em algo que ela não compreendia completamente. Mas havia algo nele, algo em seu olhar, que a fazia hesitar antes de dizer não. Eu não sei se posso fazer isso. Ele tentou se mover na cama,
mas a fraqueza ainda era evidente. Mesmo assim, a determinação não vacilou. Se eu ficar, não vou sobreviver. Eu sei disso. Carolina respirou fundo, sentindo o turbilhão de emoções dentro de si. Não podia tomar uma decisão impulsiva, mas também não podia ignorar o instinto que gritava dentro dela. Preciso pensar. Mas prometa que não vai tentar fazer nada sozinho. Ele assentiu lentamente, fechando os olhos por um instante. Obrigado, Carolina. Ela não respondeu. Apenas saiu do quarto, sentindo o peso daquela conversa em seus ombros. Se ele estava certo, sua vida acabava de entrar em um caminho sem volta. Carolina saiu do quarto sentindo o coração bater forte no peito. O que estava acontecendo? Até algumas horas atrás, ela era apenas uma enfermeira cuidando de um paciente desconhecido. Agora, estava envolvida em uma trama que parecia a saída de um filme de suspense. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Não podia agir impulsivamente. Precisava pensar. Durante seu turno, evitou voltar ao quarto 407 imediatamente. Precisava de tempo para entender a situação. O paciente, que ainda não sabia o nome, acreditava que alguém tentará matá-lo. Mas e se estivesse delirando? Não seria a primeira vez que um paciente recém-saído do coma apresentava confusão mental. Ainda assim, algo na forma como ele falava, na urgência de sua voz, parecia real demais para ser apenas paranoia. No fim da tarde, tomou coragem e retornou ao quarto. Encontrou-o acordado, os olhos fixos no teto. Assim que a viu, ele a observou atentamente, como se tentasse adivinhar o que ela tinha decidido. Você pensou no que eu te pedi? Ela puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele. Sim. E preciso de mais respostas antes de tomar qualquer decisão. Ele assentiu, como se já esperasse aquilo. Pergunte o que quiser. Carolina cruzou os braços, tentando escolher as palavras certas. Se não foi um acidente, o que aconteceu exatamente naquela noite? Ele respirou fundo, fechando os olhos por um momento antes de começar a falar. Eu estava dirigindo sozinho. Era tarde. Senti que havia um carro atrás de mim, seguindo cada curva que eu fazia. A princípio, achei que fosse coincidência, mas então eles aceleraram. Tentaram me fechar. Foi quando percebi que não era um assalto comum. Você viu quem eram? Não. O carro estava com os faróis altos, cegando meu retrovisor. Tudo o que eu sabia era que estavam tentando me tirar da estrada. Carolina franziu a testa. E conseguiram. Ele assentiu lentamente. Forçaram meu carro para o acostamento. Eu tentei controlar, mas perdi a direção. Tudo que lembro depois disso é o impacto. E, nada. Ela sentiu um arrepio. Se fosse verdade, não era apenas um acidente. E por que alguém faria isso com você? Ele hesitou por um instante, como se não quisesse dizer. Minha família. Carolina piscou, surpresa. Sua família tentou te matar? Ele virou a cabeça para encará-la, a expressão carregada de ressentimento. Meu nome é Rodrigo Vasconcelos. Sou herdeiro de um império empresarial que vale milhões. E sou um problema para quem quer colocar as mãos nele. Carolina sentiu um frio na barriga. Agora, tudo fazia sentido. Se ele estava certo, havia pessoas lá fora que acreditavam que ele estava morto e queriam que continuasse assim. Por que alguém da sua família faria isso? Porque eu era o único obstáculo entre eles e a presidência da empresa. Meu pai morreu há alguns meses, e eu deveria assumir tudo. Mas alguém queria que eu nunca chegasse a ocupar esse cargo. Carolina ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquela informação. E se eu te ajudar a fugir, o que acontece depois? Rodrigo apertou os lábios, os olhos carregados de determinação. Eu descubro quem fez isso comigo. E faço com que paguem. Ela sabia que, naquele momento, deveria simplesmente se levantar e ir embora.
Aquilo não era problema dela. Mas algo dentro de si não a deixava ignorar. Se eu te ajudar, preciso saber que não estou colocando minha vida em risco. Ele segurou a mão dela com esforço, os dedos ainda fracos, mas firmes. Eu nunca deixaria que te machucassem. Carolina respirou fundo. Tinha uma escolha a fazer. E sabia que, independentemente da decisão, não havia mais volta. Carolina sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não poderia mais voltar. Se ajudasse Rodrigo a fugir, estaria se tornando cúmplice de algo muito maior do que imaginava. Mas se não ajudasse, ele poderia ser morto antes mesmo de descobrir toda a verdade. A incerteza pesava sobre seus ombros, mas quando olhou nos olhos dele, encontrou apenas desespero e determinação. Como você acha que podemos sair daqui sem que ninguém perceba? Rodrigo respirou fundo, demonstrando esforço para manter a clareza de raciocínio. Seu corpo ainda estava fraco, mas sua mente parecia afiada. Você conhece os horários de troca de turno dos seguranças? Ela assentiu. Sim. Durante a madrugada, há menos movimentação nos corredores, e a segurança na entrada principal é reduzida. Rodrigo fez um leve movimento com a cabeça, assimilando a informação. Então precisamos agir à noite. Mas como vou sair sem chamar atenção? Não posso simplesmente andar por aí. Carolina olhou ao redor do quarto, pensando. Se ele saísse em uma cadeira de rodas com um jaleco cobrindo parte do corpo, poderia se passar por um paciente comum. Mas ainda precisaria de um motivo para levá-lo até a saída. Eu posso dizer que preciso te levar para um exame externo. Algo que exija transporte. Ele franziu a testa, pensativo. E se pedirem alguma autorização? Eu trabalho aqui. Posso preencher um formulário falso e pegar uma ambulância no estacionamento dos fundos. Se sairmos por ali, não chamaremos atenção. Rodrigo fechou os olhos por um momento, absorvendo o plano. Quando voltou a abri-los, sua expressão estava mais firme. Você tem certeza de que quer fazer isso? A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Carolina sabia que, se dissesse sim, não poderia voltar atrás. Mas parte dela já havia tomado essa decisão no instante em que acreditou nele. Sim. Mas precisamos ser rápidos e discretos. Rodrigo segurou a mão dela com a pouca força que tinha, um gesto de agradecimento silencioso. Naquela noite, quando o hospital estava mais silencioso, Carolina agiu. Pegou uma cadeira de rodas e entrou no quarto de Rodrigo. Ele vestia um roupão hospitalar e uma máscara cirúrgica para cobrir parte do rosto. Está pronto? Ele assentiu, e ela o ajudou a se acomodar na cadeira. Saiu do quarto empurrando-o pelos corredores como se estivesse apenas cumprindo sua rotina. Quando cruzaram o primeiro posto de enfermagem, sentiu o coração disparar. Mas ninguém questionou nada. Conseguiram chegar até a saída dos fundos sem incidentes. Carolina abriu a porta da ambulância, ajudando Rodrigo a subir. Assim que fechou a porta, sentou-se ao volante, ligando o motor com as mãos tremendo. Vamos sair daqui. Rodrigo olhou para ela, a gratidão evidente em seus olhos. Obrigado, Carolina. Eu nunca vou esquecer o que você está fazendo por mim. Ela engoliu em seco e acelerou. Não sabia o que o futuro reservava, mas tinha certeza de que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. A fuga foi mais tranquila do que Carolina imaginava, mas a tensão não se dissipava. Cada quilômetro que ela percorria parecia carregar uma nova onda de incerteza. O som do motor da ambulância era o único que preenchia o silêncio sufocante dentro do veículo. Ela olhou brevemente para Rodrigo, que estava mais calmo agora, mas ainda exibia a mesma expressão de alguém que sabia que seu futuro estava em risco. Para onde vamos agora? Carolina perguntou, tentando manter a voz firme. Rodrigo olhou pela janela, observando as luzes da cidade se apagarem atrás deles. Eu tenho um lugar. Um local seguro, onde minha família nunca nos encontraria.
Ela acenou com a cabeça, mantendo os olhos na estrada. Não fazia ideia de quem estava do lado de lá, mas sabia que ele não estava mentindo. A maneira como falava e agia indicava que ele tinha um plano bem elaborado. Você está mais fraco do que parece. Se continuar assim, não vai durar muito. Rodrigo sorriu levemente, embora fosse um sorriso cansado. Eu sobrevivi até aqui. Não vai ser fácil, mas vou me recuperar. A estrada estava deserta, e o tempo parecia passar mais devagar do que nunca. Carolina sentia a pressão aumentar a cada segundo. Sabia que o mais difícil estava por vir. Uma vez fora do hospital, a responsabilidade agora era dela. A busca por justiça, que Rodrigo parecia ansioso por iniciar, também se tornava o peso que ela teria que carregar junto com ele. Você tem algum plano? Carolina perguntou, quebrando o silêncio. Como vai conseguir provar que sua família tentou te matar? Rodrigo virou-se lentamente para ela, os olhos fixos no horizonte. Eu vou descobrir quem foi. E quando descobrir, vou fazer com que paguem. Não vou permitir que eles se safem disso. Carolina sentiu um arrepio. As palavras dele soavam como uma promessa, mas ela também sabia que a vingança nunca é simples. E depois? O que vai acontecer conosco? Depois, veremos. Mas sei o que preciso fazer agora. Vou ficar fora de vista até me recuperar completamente. Eu vou ajudar você. Ele olhou para ela, surpresa. Você já me ajudou demais, Carolina. Não precisa continuar. Eu já comecei isso com você, e agora não há mais volta. Vou te ajudar a descobrir a verdade. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, parecendo pesar as palavras dela. Você sabe o que isso significa? Estamos correndo risco. A minha família vai procurar por mim, e eles têm poder. Eles podem fazer de tudo para que a verdade nunca venha à tona. Eu sei. Mas se ficarmos parados, nada vai mudar. Se não lutarmos, você não vai ter a chance de se vingar. E eu não vou te deixar sozinho. Ele sorriu, dessa vez de maneira mais genuína. Você é corajosa, Carolina. Não sei como agradecer. Você não precisa. Já está feito. A noite se estendeu diante deles, silenciosa e cheia de mistério. Quando chegaram ao local seguro, Rodrigo a levou para dentro de uma casa simples, mas bem escondida. Era um refúgio afastado da cidade, longe de qualquer um que pudesse reconhecê-lo. Agora é hora de descansar. Você precisa de tempo para se recuperar. E eu também preciso entender o que aconteceu. Carolina olhou em volta. O ambiente estava tranquilo, mas a sensação de estar em uma zona de perigo iminente não desaparecia. Vou ficar de olho em você enquanto descansa. Temos muito o que fazer, mas precisamos de calma. Rodrigo assentiu, caindo no sofá, claramente exausto. Eu sei. Mas, por enquanto, o que importa é que estamos vivos. E vamos lutar. Ela se afastou um pouco, olhando pela janela. Não sabia como, mas sabia que aquilo era só o começo. O caminho à frente era incerto e perigoso, mas, ao lado de Rodrigo, ela estava disposta a enfrentar o que viesse. Sim. Vamos lutar. E com isso, a primeira fase da fuga de Rodrigo terminou, mas a luta por justiça. A história de Carolina e Rodrigo é uma jornada de coragem, lealdade e a busca incessante pela verdade. Desde o momento em que Carolina decide ajudar Rodrigo a escapar do hospital, ela se vê confrontada com dilemas morais, escolhas arriscadas e a constante pressão de lidar com o desconhecido. Ela sai da sua zona de conforto para abraçar a luta por justiça, mesmo sem saber exatamente o que esperar ao longo do caminho. A narrativa aborda temas universais como a traição, quando aqueles que deveriam ser protetores se tornam ameaças, e a vingança, que surge como uma resposta à dor e injustiça. Rodrigo, ao ser traído por sua própria família, é forçado a tomar as rédeas de sua própria vida,
buscando se proteger e, eventualmente, fazer com que seus agressores paguem pelos seus crimes. No entanto, a vingança, tão natural àqueles que se sentem injustiçados, nunca vem sem custos. Ao longo da história, fica claro que, embora a busca por justiça seja legítima, o preço pessoal de tais ações pode ser mais alto do que se imagina. Porém, o que fica claro em sua reflexão é que, enquanto ambos buscam justiça, nem todos os danos podem ser reparados. O tempo e os sentimentos feridos não podem ser restaurados por simples atos de vingança. A verdadeira questão que se coloca no final da história é se o preço da justiça vale as consequências. Mesmo com a fuga, a luta por trazer à tona a verdade e expor os responsáveis pela traição de Rodrigo é apenas o começo de um novo ciclo, onde a paz interna e a liberdade ainda são incertas. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!